estou certo que não é um olá ao qual vocês estejam habituados. É um tema que me ocupou durante alguns episódios no Túnel de Vento, o outro podcast que eu tenho. Mas já ultrapassei. Sou incapaz de dizer um olá do meu tempo. Refiro-me àquele olá que pode ser dito por youtubers, criadores de conteúdo, influencers, locutoras de rádio, apresentadoras de televisão. Refiro-me às apresentações e a tudo. Há demasiado entusiasmo. Mas concentremo-nos no olá. Alguém que diz um olá cheio de efusividade, como trouxesse a boa nova, a partir daqui o mundo vai ser diferente, e depois terá de continuar. Esta é a minha suposição. Há coisas mais entusiasmantes que o olá. Alguém que atinge o entusiasmo logo no início, no olá, como é que pode continuar na senda do entusiasmo cada vez maior? A vida, não nego, tem os seus dias. No entanto, não é entusiasmo de uma ponta à outra. Tem o cume do amor, segundo ouvi dizer, mas há pontos mais baixos e há pontos até onde conservamos a nossa energia, há pontos onde temos demasiado potencial, refiro-me à física, sítios onde estamos parados, mas estamos lá no alto à espera de descer. A vida é uma espécie da biografia de uma função trigonométrica. Há altos e baixos e vamos por aí até cessarmos funções e ficarmos permanentemente em baixo. Até ver, até sermos desmantelados e fazerem de nós pecinhas para outros animais, para outras coisas. A morte ou o enterro é uma espécie de pré-sucata. Até que os bichos, os processos físicos, biológicos, químicos, se apossem de nós, e é como se formigas figuradas e se calhar algumas reais levem pedaços de nós para outros empreendimentos. É por isso que haverá pedaços de nós em tudo o que seguirá e nós próprios somos feitos de tudo o que houve. Se Jesus existiu, a figura histórica existiu, é provável que pelo menos haja um átomo de Jesus no vosso corpo. E isto é válido para tudo. Vocês certamente terão um átomo de Hitler no vosso corpo, pelo menos, de Napoleão, de todos os déspotas, de todas as pessoas boas que houve. Se vocês não têm, é só uma questão de tempo até alguém nas gerações futuras ter. Inicialmente estava a falar do entusiasmo que eu não consigo acompanhar. O meu olá não é deste tempo. O início nas conversas, nos ditos conteúdos, é um termo que eu não gosto, mas já me apossei dele, uma vez que se disser outra coisa, às tantas utilizo outro termo e depois passo 5 minutos a explicar a razão pela qual não utilizei conteúdos. E nesse aspecto muito rendi-me, joguei a toalha ao chão. Mas não é para falar de existências que criei este episódio, é mais para falar que o meu olá não está adequado aos tempos que correm. A culpa será de todos, a culpa é sempre coletiva. Haverá proporções maiores para um lado, menores para outro. O certo é que há esta ideia que nos foi inculcada por estes evangelistas do positivismo bacoco, do positivismo burguês, que podem vir de empreendedores, mesmo eles não se dão conta, ou se dão, não passam um cartão, dado que eles enxergam que o público não está interessado em minudências, eles utilizam uma coisa, por exemplo, a palavra empatia. Fazem questão de empregá-la minuto sim, minuto não, nos mais diversos contextos, e quanto mais apatetados forem, melhor. E como não há um pensamento crítico, ou um pensamento contraditório, ou só que haja um contraditório, um período de suspensão que seja usado para análise, vamos analisar o que acabaste de dizer. A empatia, nesse contexto, não faz sequer sentido. A mesma coisa é válido para privilégio. Mas supondo que faz minimamente sentido, aquilo que muitas vezes sucede é que essas pessoas, supondo que são CEOs de uma empresa, apropriaram-se do dialeto do seu tempo, normalmente estão sempre atrás, usam uma versão diluída. E é uma versão que não está em consonância com o seu ato. No limite, é um déspota laboral, o patrão é o déspota daquele reino, e está a utilizar palavras como se fosse um ativista militante, um ativista da empatia, alguém que está em busca de um futuro que seja bom para todos. Se nos afastarmos, tem um lado risível, mas também desmonta algumas fragilidades do discurso e a facilidade com que o discurso, que
pode partir de um sítio bom, pode ser subvertido. E como não há contrapoder em lado nenhum, não há figuras de contrapoder nas empresas, os jornalistas, por força de terem sido precarizados, também são uma fraca imagem daquilo que foram, os sindicatos também desapareceram, o contrapoder já pertence ao regime do mito, está lá fora, pertence ao livro das lendas, e agora estamos na fase em que, antes sequer de haver contrapoder, já te desaconselho. Não percebo a razão da crítica. Já há pessoas que falam abertamente disto. Não percebo a razão pela qual há crítica. E isso já nos levaria longe. Para onde eu ia, a ponta que está solta desde há 1 minuto ou 2, uma forma de usar estes vocábulos. Há a subversão, ok, se calhar é um patamar anterior, mas agora há a forma genérica. E utilizar a forma genérica, em certos conceitos, em certas palavras, é desmantelar a própria ideia da palavra. Saindo do abstrato e indo para o concreto, o empreendedor ou um patrão de uma empresa que utilize empatia genérica não está a fazer nada. Uma empatia genérica é um oxímoro. A empatia é ir ao particular. Pelo menos no início. Caso contrário, se tudo é igual a tudo, então não há empatia. A falta de melhor expressão é calçar os sapatos dos outros. Não é calçar os sapatos todos em simultâneo. Assim não estás a calçar nada. No limite até, podíamos dizer quase poeticamente, tu estás a calçar os sapatos todos, isto é, o chão. E eu vejo isso cada vez mais a ser usado e de forma febril, sem contraditório. Um patrão a falar de empatia quando no parágrafo anterior e no posterior está a dar um testemunho de desumanização. E isto está-me a fazer um curto-circuito na cabeça. Uma coisa, um empreendedor está a falar e do outro lado está um aspirante a sátrapa. Não vai exibir um contraditório, quer fazer parte dos seus. E é por isso que o cínico da nova escola não é bem um cínico. O cínico da nova escola está à espera que o opressor, que ele às vezes identifica, lhe afaga a popa. Não é alguém que é capaz de virar costas a tudo. Não é uma figura da resistência. Não é uma figura realmente contra poder, embora não é um Diógenes que não se verga a um Alexandre. Não faz parte dessa escola. É um cínico, está fragilizado por aquilo que não teve, à falta de melhor expressão, arranja este dialeto de cinismo acocorado. Aquilo que me encanita mais é num podcast ou num regime em que há 2 pessoas a conversar, o empreendedor que utiliza estes termos em barda. Empatia, uma empatia genérica, então que é verdadeira empatia, são palavras que foram compradas numa aula qualquer do hipermercado da moda. A empatia tem saída, vamos levar empatia, privilégio, vamos utilizar uma coisa que me parece que também é um problema, mas que tem mutações, que é a literacia. Eu não sei se já disse isto num podcast qualquer, a literacia ainda tem aura, como muitas das coisas. As coisas já não têm valor em si, mas sobrou a aura. E a literacia, uma ligação direta e escancelada é da literatura, e a literatura e a poesia têm alguma aura, ainda que ninguém leia, seja o que for. Tem aura enquanto bibelô que está numa... E às vezes já nem está, mas a aura, enquanto o objeto que já morreu, ainda emana uma aura qualquer. E o que é que está a suceder no termo da literacia? É a literacia financeira, é tudo literacia. Quando uma palavra começa a dar para tudo, é sinal que a palavra está a morrer. Porque as palavras surgem no sentido contrário. É numa situação em que ainda não há forma de a nomearmos. O facto de existir a legenda associada a uma situação que até então era desconhecida alivia-nos um pouco. Há aqui qualquer coisa de risível quando o homem começa a instrumentalizar uma palavra, percebe que há uma aura associada a determinada palavra, e neste caso é a literacia, e então vamos encharcá-la com outras palavras e levá-la até ao limite. E há de chegar a um ponto, como acontece, não faltam sem exemplos, quando a palavra atinge a saturação, já não quer dizer nada, então temos de ir para outra, não revendo o erro que cometemos, mas utilizando o mesmo processo, e assim vezes sem conta está em curso. Ainda não chegámos ao ponto de saturação. É literacia financeira, literacia afetiva, literacia informática, tudo literacia, menos a própria literacia, o que prova também o desgaste da palavra original. E isto tudo começou com a minha incapacidade de dizer o olá. Creio que o meu olá não está de acordo com o olá dos nossos tempos, seja em regimes de entretenimento mediático, olá hiperbólico, é demasiada energia, deve existir workshops para saber dizer olás em condições. Este olá, e eu estou a falar do olá e de tudo que orbita à volta do olá, não encarem isto literalmente, está a passar para as relações do cotidiano. Eu já tenho sido interpelado desta forma.
A forma como estás a falar não é entusiasmante. E eu posso falar de forma entusiasmante, não, só quando a situação pede. As pessoas habituaram-se. E isto é válido nos podcasts atuais, eu acho, isso levar-nos-ia longe. Eu já aflorei aqui e ali, seja no Túnel de Vento, seja no Tertúlia de Mentirosos, aí de aflorar no Actian, Badminton com as penas de Ícaro. Há aqui vários temas em constelação que precisam de ser esclarecidos até onde consigo, e o problema está em mutação, a juntar-se a outros. É preciso ter o olhar um bocadinho e tentar perceber a família destes problemas. O problema não existe só no domínio da comédia ou no regime mediático, transborda para o cotidiano que à partida não tem que ver. Mas como somos rodeados por esse regime do extrovertido, do estimulante e por aí vai, como diz o outro, quando chegamos ao regime do dia-a-dia, parece que não há outra realidade senão aquela. Só que o problema começa inquinado. Aquilo não é realidade. Aquilo muitas vezes, por exemplo, a ausência de silêncio nas conversas de rádio, ou a rapidez estonteante que um podcaster ou um stand-up comedian possa exibir num formato qualquer, a miúde é um receio de que o silêncio ou a diminuição de velocidade possa exibir alguma fragilidade. Pode ser percepcionado na prática. Quando vocês estão a ter uma conversa, se aumentarem muito o ritmo, partindo do princípio que ainda estão no regime da fala, não é só... Às tantas são uma espécie de desenho animado. Partindo do princípio que as palavras são percepcionáveis enquanto tal, não estão a fazer mumble rap, é mais difícil para o receptor dessas palavras que consiga analisar e pôr em contexto, enquadrá-las noutro sítio, articulá-las com outras, porque está a ser bombardeado. Isso é uma forma fácil, isso é usado por políticos, etc, etc. Também não é respeitar aquilo que está a dizer, porque há ideias que precisam de respirar. É como o espaço negativo num quadro, no design. Aquela ideia é tão robusta que, para ser apresentada convenientemente, precisa de ser enquadrada e estar rodeada de nada. Neste caso, no discurso, é o silêncio. A ideia precisa respirar. As ideias, propriamente ditas, não podem ser apresentadas como se fossem contorcionistas asiáticos, encaixotadas e seguidas de milhares de outras palavras e de ideias. Precisa respirar, precisa. Esta casa é para ti. Está aqui uma sala vazia, entretanto para aí dá pinotes, e essa casa muitas vezes é a nossa cabeça ou uma circunstância qualquer. Já tem sido chamada à razão porque não exibes entusiasmo. Eu tenho entusiasmo. Porque o entusiasmo devia ser o critério último do gosto. É aquilo que nos leva a fazer ou a não fazer determinada coisa. Se tudo é entusiasmante, então tudo é igual a tudo, então não vale a pena fazer nada. Ou seja, o critério, a afinação, a agudeza do olhar, perdeu-se. Esta falsidade que é propulsionada pelos regimes mediáticos, pelos youtubers, pelos podcasters, cada vez mais, em que os períodos mortos foram substituídos por risos enlatados orgânicos, em que, se analisarmos, ainda esta semana estava a ouvir um podcast e nos primeiros 5 minutos não foi dito nada. Foi uma sucessão de muletas e de imagina, tipo, mas já. Analisado numa escola, numa cadeira de literatura, atingimos o grau zero. Como é que isto não faz parar a relação entre o público e o podcast? Houve aqui 5 minutos em que nada foi dito. Nenhuma ideia pequena, nem grande, nenhuma piada, nada. Foi uma espécie de biografia da ineficácia da língua destes podcasts. Nada foi dito. E se nada foi dito, alguma coisa tem de ser dito. Alguma coisa é preciso ser dita acerca disto. Porque é que há aqui uma espécie de fisioterapia apatetada da língua, em que ninguém consegue andar direito quando fala sobre o que fala, e isso não surte efeito em quem está a ouvir. E às vezes a presença de uma voz contrastante causa um efeito de estranhamento em que não queremos sequer, porque isso desvirtua esta ligação fantasiosa. Nós estamos a fazer de conta que falamos e temos ideias, do outro lado também faz de conta que estamos a ouvir ideias e etc. E assim que surge uma voz mais afinada, como uma espécie de roxinol que foi trabalhado até ao limite, isso está a desmascarar esta fantasia. Isto não é bem nada. Estamos aqui há 10 minutos. E neste podcast também, às tantas também aconteceu a mesma coisa. Não houve nada que levássemos para a vida. Nem é preciso chegar a esse limite. Às vezes, uma bela tarde é coligir pensamentos avulsos de outros, mas pô-los numa determinada ordem. O facto de os meterem nessa ordem e não noutra já exibe a vossa relação com eles. Um certo descontentamento, e às vezes não o pronuncio dessa forma, porque ao pronunciá-lo
teria de exibir isto e, entretanto, as pessoas também não estão à espera deste tipo de interpretações, é algo muito rápido. Todas as frases parece que estão a fazer fisioterapia, não conseguem andar sozinhas, têm que andar com muletas, têm que estar amparadas em frases gastas, em meias frases, deturpações atrás de deturpações. E isto aqui contrasta com uma cena. Vamos terminar e acho que é um belo contraste. Apesar de eu ser um leitor voraz, mesmo eu, não que eu seja o exemplo, mas mesmo eu para trazer isto para a minha biografia, eu muitas vezes esqueço-me o que é um bom livro. Ainda que isto seja uma questão que dá pano para mangas e como estamos no inverno, calha bem. Volta e meia aparecem livros que me trazem, novamente, uma resposta que me serve. É uma resposta caseira que eu posso utilizar para o meu dia-a-dia, que vos pode servir. Às vezes, basta uma frase ou outra, ou um parágrafo, ok, isto é a boa escrita e o resto não é. Este tipo de raciocínios é muito mal visto porque o separar das águas hoje é muito mal visto. Nós não queremos Moisés, atualmente. É tudo igual a tudo para fazer esta confusão que são todos irmãos e faz tudo parte da mesma comunidade, porque os altos e baixos, quando começamos a pôr hierarquia, podemos afastar às tantas os do topo estão lá muito longe e os de baixo também arranjamos o nosso lugar e isto é tudo muito estranho, há muitos patamares que nós queremos é que haja esta mentira contínua de que é tudo a mesma coisa. Enquanto isto durar, é sinal que parece que falamos todos a mesma língua quando não falamos. Estou a reler um livro que é a segunda vez que o leio neste ano. Não sei porquê, mas passei por ele outra vez e vou relê-lo outra vez. Um livro sobre Capa, o Kafka e a personagem Capa. O Roberto Calasso, que é crítico, editor, acho que morreu há pouco tempo. Bom, não quero estar aqui a matar as pessoas antes de tempo, mas se não morreu, perdoem-me. E nesse livro está carregadinho de exemplos do que é um bom escritor, do que é um belo observador. É suficiente isto. É, num texto, saber recolher a parte que nos interessa, entrelaçar com outra coisa, e aqui está um belo exemplo de alguém que sabe raciocinar. Não é preciso mais nada. E o que ele faz é entrelaçar algumas ideias do Processo e do Castelo, duas obras de Kafka. Mais uma vez fui assaltado por esta ideia e acho que é um belo exemplo. Alguém que lê estes dois livros e sai-se com esta ideia, não sei se a formulação é exatamente esta, mas a ideia é esta, é que estão ligados porque no Processo trata-se de uma condenação e no Castelo uma eleição e a conclusão que ele chega é que uma coisa é quase a outra. Isto pode não parecer nada, mas é alguém que fez uma análise muito profunda e isto é que é pensar. Isto é que é pensar. Assim que vocês se aferram a esta frase de que uma condenação não anda muito longe de uma eleição, primeiro aplicado aos livros Castelo e Processo, mas depois trazendo para a vida, e quando começam a aplicar isto de facto é uma verdade. É uma verdade que pode ter uso diário. Tendencialmente, as eleições são presentes envenenados. E se somos todos condenados, seja de por onde der, depois há condenações. Porque é que há condenações que se exibem enquanto tal e há outras que se exibem como o seu avesso, como uma eleição? O que é que suscita uma coisa e não outra? E porque é que nos aferramos mais à eleição quando na verdade é quase a outra coisa? Também exibe a nossa fragilidade de pensamento. Este é um belo exemplo de alguém que é um belo leitor, é um belo escritor. Se quiserem ter uma fórmula, é alguém que num parágrafo nos consegue enviar uma imagem para a qual ainda não tínhamos as palavras certas. E a partir do momento que leem esse parágrafo, esse conjunto de frases, este corredor tem mais portas. E vocês se calhar até têm acesso a outra porta. Está ali um mundo novo, ou um mundo parcialmente novo, com o qual vocês gostariam de entabular conversa. Um bom escritor, e se calhar é extensível para um artista, é aquele que é capaz, em poucos gestos, em pinceladas, num parágrafo, de repente há uma coisa. Fazer sentido aqui já foi instrumentalizado nestes últimos anos. Não é um fazer sentido à terapeuta ou seja o que for. É um fazer sentido em que aquilo que vocês têm, vocês são arquivistas de coisas que foram colecionando na vida, nos livros, naquilo que... no cinema. Cada um tem um arquivo mental esquisito. As combinações são as mais improváveis entre a vossa personalidade, aqui os vossos gostos, etc., a vossa hierarquia daquilo que acham bom e que acham mal, que pode ser influenciado por outros sistemas de gosto. Aquilo que traz esse bloco novo é que põe tudo em perspectiva e de repente cria-se ali uma nova rede. Aquilo que parecia estagnado enquanto arquivo, eu pus estas ideias, dispus isto alfabeticamente, por temas ou por cores, ou seja, por o que for,
E estamos a pensar na biblioteca da mente. E de súbito há um bloco que põe a possibilidade de se estabelecerem novas relações. Dá vida ao arquivo, que estava mais ou menos consolidado, não é? E de repente há uma balbúrdia, é um dos pontos máximos da arte. A partir do momento que vocês veem uma determinada coisa, entranha-se naquilo que vocês já sabem. E há a possibilidade do novo, ou do novo possível, a renascer. E isso agrada-me sempre. Que está muito em contraste com tudo aquilo que eu vejo atualmente. Volto e meia esqueço isto, mas sou recordado, seja por este livro, seja por outro. Ok, isto não há aqui margem para dúvidas. Isto é uma boa cena. O resto, depois é avaliado segundo esta peneira. Isto é trigo, isto é joio, e de ir para a frente já consigo navegar melhor. Está feito mais um Roberto Gamito.